Em nome do EAE, eu quero agradecer a presença de todos e a palestra de hoje vai ser com dois professores nossos, com relação à experiência que eles tiveram na elaboração de uma disciplina que envolve não só esses dois professores, mas outros docentes, como vai ficar claro na apresentação. Eu fiquei bastante interessado e fiz questão que eles viessem aqui falar para a gente, porque o engajamento que eles conseguiram com os alunos e num assunto que nem é um assunto que está previsto na ementa original, né, dos cursos nossos de pós-graduação, foi bastante significativo. E essa experiência agora vai estar sendo replicada na graduação também, e acho que a gente ganha muito em ouvir a apresentação que eles têm. Então, eu agradeço. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gilmar, eu sou professor aqui da Faculdade de Engenharia Elétrica. Eu e o professor Leandro Maneira estaremos então falando sobre a disciplina História e Filosofia da Engenharia Elétrica e de Computação. Eu acho que essa disciplina ela surge num momento que eu fui contra a divisão da minha sala. Então, são poucos professores hoje que têm salas não individuais aqui na faculdade, e eu e o Leandro somos dois desses professores que a gente convive muito bem. E aí, eu sempre comentando com o Leandro, né, sobre pequenos trechos da história de cientistas, de pesquisadores da engenharia elétrica, e sempre vinha aquela ideia, pô, conta um pouco mais, como que você sabia disso? Como você descobriu essa história? Então, desde a época do meu mestrado, do doutorado, eu sempre procurei colocar aspectos históricos na introdução dos trabalhos. E, para que isso acontecesse, eu colecionei também uma série de documentários, de vídeos, etc., que o Leandro começou a compartilhar esse material comigo. E a gente percebeu o seguinte: conforme a gente usava esse material nos cursos de graduação e de pós, no término das aulas, os alunos formavam uma rodinha em volta da gente, conta mais sobre aquela história, conta mais sobre aquele assunto que você contou, que estava no determinado tema. A partir desse momento, surgiu uma ideia. Poxa, a gente tem uma coleção enorme, quase 40 horas de gravação de vídeos, de documentários de engenharia elétrica, e aí eu e o Leandro ficamos com medo, e aí o Leandro continua um pouquinho essa história. Acho que a gente vai dividir. Inicialmente a gente ficou com medo de como que a gente ia apresentar isso para os estudantes, né, até para a comunidade. Como que a gente ia apresentar um documentário e simplesmente isso podia ter ficado um pouco estranho, né? Então, o que a gente pensou inicialmente, se a gente lê a ementa do curso, a primeira impressão para os alunos, professores, né, quando você lê essa ementa que fala que você vai acompanhar através de discussão de filmes e vídeos, e a bibliografia é simples, né? Então, a primeira impressão que parecia era o seguinte: é só assistir uns videozinhos, eu vou ganhar 2 créditos na pós? Essa era as impressões. É o seguinte: é só cursar uma disciplina sem prova, sem exames e assim por diante, e eu vou conseguir 2 créditos na pós. Então, nossa primeira tentativa de melhorar o curso era pensando exatamente nesses 2 pontos principais aí. E a gente viu que a disciplina oferece, claro que muito mais do que isso, né? Eu vou chamar a atenção para 2 pontos. Quantas teses e dissertações você leu hoje? Fica um pouco mais fácil. Quantas teses e dissertações você lê por semestre? É isso que a gente tenta passar para os alunos que fazem essa disciplina. Então a gente vai contar um pouquinho a história da disciplina, como é a dinâmica do curso, o que a gente costuma cobrar dos alunos, né? E o que a gente consegue deles com esse resultado aí. Bom, então, inicialmente, a disciplina foi pensada para tentar atingir o máximo número de professores aqui, de diversas áreas, né, a multidisciplinaridade. Então, além do professor Gilmar, que está relacionado aí com a área de energia e automação, a gente tem o professor Castro, né,
tem a parte de energia e sistemas, o professor Gomes, que está ligado com a parte de inteligência artificial e computação, o Candinho, que está ligado com a parte de comunicações, e eu que estou a parte de eletrônica e semicondutores. Então a gente tentou colocar esses 5 professores para atender essas grande multidisciplinaridade que essa disciplina tem. Tá? Bom, então como é que a gente pensou a disciplina? A disciplina deveria tratar de vários tópicos diferentes. Por exemplo, falar sobre teoria dos 6 graus. A maioria dos alunos não sabe nem o que é isso, né? Falar da vida de Nikola Tesla, do Thomas Edison, o que é realidade. A gente, o último vídeo desse semestre, a gente coloca o que é realidade para eles, né? E também tratar, por exemplo, de redes elétricas, né? Um tema que parece comum. Então, como que a gente podia resolver colocar todos esses assuntos numa disciplina? Então, a gente pensou na criação da disciplina que envolve história, a parte filosófica do ensino, engenharia elétrica e de computação. A dinâmica do curso segue aproximadamente o que está colocado aí, ó. A gente tem no Teleduc, é fundamental a ferramenta do Teleduc, para que os alunos possam entender a dinâmica do curso antes mesmo de começar o curso. Então, entender como é a dinâmica do curso, a relação de todos os documentários que vai ocorrer ao longo do semestre, e eles têm essa ferramenta para enviar comentários e sugestões de novos documentários, de novos vídeos, até para os professores. Então, além disso, essa disciplina ela é dinâmica. De semestre para semestre, a gente consegue atualizar os vídeos documentários baseado nos comentários e sugestões diretas dos alunos. Então, depois desse processo que tem no Teleduc, vem efetivamente as aulas, né, que segue um tema que já foi proposto anteriormente. Então, o aluno se prepara, já sabe qual é o tema, ele vai procurar fazer pesquisa, vai procurar artigos de 3E, novos documentários. Então, é passado o documentário, a gente depois que termina o documentário abre um espaço para discussões sobre aquele tema, e depois os alunos têm uma resenha, que eu vou mostrar mais à frente, uma resenha que eles têm que fazer e responder algumas questões inerentes ao documentário. Ao longo do semestre, mais para o final do semestre, os alunos também são exigidos a fazer uma apresentação de curta duração. Eles têm que elaborar um vídeo exatamente de 3 minutos, e isso já tem uma fundamentação. Depois nós vamos explicar por que 3 minutos. E aí, esse vídeo do aluno, a gente discute sobre isso. Então, basicamente, é aí que entra cada dia, em cada aula, a gente tem um assunto que a gente passa a conhecer os professores também. Uma dissertação, uma tese diferente. Porque o aluno vai expor o trabalho dele de mestrado, doutorado e assim por diante. E a gente abre isso para discussões. E depois isso vai compor uma das avaliações da nota final. Então a nota final do aluno é composta pelas contribuições que ele faz no Teleduc, então é importantíssima a contribuição no Teleduc. As resenhas, toda aula tem uma resenha, um material para responder, e a avaliação dos vídeos que eles apresentaram. A dinâmica do curso segue basicamente essa tabelinha que está colocada aí. Quer falar alguma coisa? Não. Você pode ir no próximo, a gente já comenta. Então, o Gilmar pode falar. Então, esse aí é o material que eles recebem no final. No final de cada aula, quer dizer, ocorreu a exibição desse documentário. Anteriormente, eles fizeram uma pesquisa, estudaram sobre aquele assunto que vai ser abordado na aula. É feito a apresentação desse documentário em torno de 50 a 60 minutos. E nos próximos 30 minutos de aula, eles vão fazer discussões. Olha, professor, eu li no I3E tal artigo que fala sobre isso, e é muito importante. Olha, eu descobri um artigo do Tesla de 1890 que ele aborda tal tema. Então tem coisas muito interessantes que aparecem nessas discussões. Por exemplo, no Thomas Edison, um dos alunos descobriu, vocês vão ver daqui a pouco uma foto, um jornal de 1920
1912, que o Thomas Edison fazia 5 previsões que iriam ocorrer em 2012. E ele acerta 5. É muito interessante isso, esse jornal aí. Um outro aluno trouxe uma capa do Time de 32. Esse aluno, inclusive, está terminando um TCC agora, sendo orientado por nós dois, mais o Holmes. E provavelmente a tese de mestrado dele se originou dentro de uma dessas aulas. Inclusive, ele vai reproduzir alguns experimentos do Tesla no TCC dele. Então, esses assuntos são debatidos exaustivamente nessa aula e nesses 30 minutos depois do documentário, e sobra a temas futuros. Depois eles fazem uma resenha, volta um pouquinho só, Leandro, faz favor. Eles têm que fazer uma resenha, eles são orientados sobre essa resenha, quer dizer, eles têm que pôr comentários sobre o que eles viram, sobre o que foi discutido. Eles vão responder qual a principal contribuição que ele teve nesse documentário para o trabalho dele, né? Uma das outras perguntas, eu não vou entrar em detalhes em todas, ele vai dizer o seguinte: você já viu esse documentário? Você conhecia esse assunto? E, surpreendentemente, perto de 95% dos alunos, a resposta é não. Eu estou vendo isso pela primeira vez. E isso é muito interessante, porque você fala, puxa vida, são temas extremamente conhecidos, quer dizer, a gente não está falando nenhuma teoria quântica restrita a um grupo pequeno de pesquisadores. No entanto, assuntos comuns da vida do Thomas Edison, do Tesla, do Faraday, por exemplo. Nós temos uma das aulas, a gente fala sobre história do frio, como as pessoas abaixam a temperatura, e o Faraday foi que chegou mais próximo do oxigênio líquido. Do oxigênio líquido em 1850. Então era uma informação totalmente desconhecida para a grande maioria dos engenheiros, né? E aí uma das perguntas é o seguinte: faça comentários sobre o artigo que você leu. Faça comentários sobre o vídeo que você enviou. Então isso também extremamente enriquece muito a aula, né? Com relação ao vídeo, né? Pode falar. Posso falar? Sobre o vídeo, isso foi ao longo já, a gente está dando essa disciplina acho que pela quinta vez, né? Pela quinta vez, nós percebemos o seguinte: era muito importante o aluno preparar um memorial sobre o vídeo, sobre o trabalho que ele fez. Então ele vai dizer o equipamento que ele usou, ele vai dizer a duração desse vídeo é muito importante, ela tem que variar de 2 minutos e 45 segundos a 3 minutos. Vídeos acima de 3 minutos não são passados. Depois o Leandro vai comentar o porquê, ou o Castro, que está aí presente, que é um outro colaborador aí do curso, pode nos ajudar. Então é muito importante. Ele vai dizer também todo o software que ele usou para edição, então isso colabora com os outros colegas. A trilha sonora que ele usou, é importante a gente usar trilhas brancas, que é um termo que o pessoal de jornalismo, de cinema usa. Nesse aspecto, a gente traz uma professora de cinema da PUC numa das aulas, para orientar os alunos como deve ser feito esse documentário. Trilha branca é trilha que não tem direitos autorais envolvidos, então a gente pode usar à vontade. E ele tem que transcrever toda a narração do vídeo, ele tem que deixar isso documentado, toda a narração que foi realizada fica documentada, e aí ele também tem que fazer uma resenha do vídeo dele. Quer dizer, se aquele vídeo fosse numa capinha de DVD, como seria a resenha, como que ele estaria vendendo esse produto, né? Bom, e a gente, como professor, a gente elabora uma sistemática para dar uma nota para esse vídeo, né, que vai compor a nota final dele. Então, basicamente, o que a gente procura ver é se o vídeo conseguiu passar a informação
desejada, se o áudio, se a própria qualidade do vídeo foi coerente, né, que a gente conseguia assistir, e se o vídeo tem também algumas informações com relação ao autor que fez o vídeo, né? A gente elabora essas notas e dá no final uma nota final dele que vai compor a nota do curso. Tá? Bom, com relação aos tópicos abordados nessa disciplina, a gente separou em 4 itens, né, 4 tópicos, e basicamente a gente, dentro de cada item desse, a gente tem vários documentários, mas a gente então envolve a parte de energia e sistemas, a parte de ciência e tecnologia da informação, aspectos históricos e filosóficos, né, a vida de Faraday, Maxwell, Einstein, Turing, entre outros, e o aspecto científico e tecnológico diversos. Então, dentro desses tópicos, a gente separa cada um dos documentários. Então, por exemplo, a gente passa para eles informação sobre energia geotérmica, além das diversas outras fontes de energia, o que é uma fonte de energia geotérmica. Sabe que isso é interessante aqui para o nosso país? A gente verifica baterias, nanobaterias, né? Qual é a evolução da bateria até chegar hoje em nanobaterias. E assim por diante. Então, e com relação a aspectos históricos, a gente fala a vida do Nikola, do Thomas Edison e de vários outros cientistas aí que isso motiva os alunos, né? Eles verificam como foi todo o processo de vida desses cientistas e vê que a vida dele também, de certa forma, está bem relacionada com o que eles passaram na época de vivência deles, né? E também aspectos científicos e tecnológicos, a gente passa ao futuro da segurança, um documentário muito interessante com relação a diagramas, a importância de fazer diagramas, de entender diagramas, de trabalhar com diagramas na confecção da sua dissertação, na confecção da sua tese. Então isso é muito importante, tá? Eles verificam que é realmente muito interessante você colocar um diagrama que passa muita informação com relação ao seu tema de pesquisa. Tá? E o zero absoluto que o Gilmar acabou de mencionar. E com relação aos pesquisadores, né, então eles passam a saber que o Faraday foi responsável pela invenção do motor elétrico, o Tesla, o motor de indução, né, e o Edison, a briga deles, né, para a guerra das correntes, né, um puxava para um lado corrente AC, o outro para o lado DC, né. Então é muito interessante essa informação ao longo do documentário. E também o Faraday, mais uma vez envolvido aí com a parte de ondas eletromagnéticas, né, ele e o Maxwell, e o Turing, que é o pai da computação aí, com o Holmes, costuma ajudar bastante a gente nessa parte, professor. Um dos aspectos do Edison é muito interessante. Um dos alunos, ele conseguiu descobrir numa das bibliotecas americanas a entrevista que o Edison fazia para contratar um engenheiro. Então é muito interessante, coisas nesses aspectos a gente acaba descobrindo. Então o que o Edison valorizava para contratar um engenheiro? São coisas interessantes que a gente vai descobrindo ao longo de um curso desse, coisas que dificilmente seriam abordadas num curso normal de engenharia, né? Bom, então isso também é uma foto aí mostrando os cientistas, né? São os próprios alunos que descobrem essas fotos, a própria capa da Time, né, da época, né? São os alunos, depois que tem os documentários, ou até antes, que disponibilizam esse material via Teleduc. É uma grande quantidade de material disponibilizado, com muita informação, como o Gilmar já colocou aí. Tanto é que a primeira aula, que é sobre o Tesla, vai virar um trabalho de conclusão de curso agora do Lucas, né, que está reproduzindo alguns experimentos do Tesla e provavelmente deve virar uma tese de mestrado. Bom, com relação aos vídeos, eu vou mostrar 3 vídeos aqui para a gente ter uma noção da qualidade dos vídeos que são produzidos, né? Como o Gilmar também já falou, a gente tem uma professora que vem dar uma aula e mostrar para eles qual é a ideia de fazer aí esses vídeos. Então eu vou colocar aqui primeiro o vídeo do Denis para mostrar aí. Esse é o vídeo de 3 minutos que os alunos têm que apresentar para a gente como forma de avaliação. A equalização de canais teve sua origem a partir de marcantes invenções que aconteceram no século XIX.
como por exemplo o telégrafo, capaz de estabelecer comunicação a longas distâncias, e também o telefone, que permitiu a transmissão de sinais de voz. Tais inventos contribuíram para o surgimento dos sistemas de comunicações digitais que são utilizados atualmente. Por contar com maior capacidade de transmissão e um sinal com melhor qualidade, hoje é possível, com apenas um celular, lidar com um grande fluxo de informações, seja por vídeo, áudio e até mesmo dados. Isto revolucionou o modo de viver do ser humano de hoje. Mesmo assim, tais sistemas ainda precisam lidar constantemente com os desafios inerentes à comunicação. Um celular, por exemplo, quando recebe uma chamada, deve processar o sinal proveniente de uma antena de transmissão. Portanto, este sinal percorre o caminho que vai da antena até o celular. Porém, podem existir outros caminhos, como um que passa por prédios ou montanhas e gera reflexões no sinal. Este novo caminho, por ser maior que o primeiro, chega um pouco atrasado, causando uma espécie de interferência gerada pelo próprio sinal. A estes caminhos dá-se o nome de canal. Além disso, existe também a presença dos sinais usados para outras finalidades, como TV e rádio, que atuam nesse caso como ruído. Para combater tais interferências, surgiu a ideia de se empregar no sistema receptor uma estrutura entre a recepção do sinal e o processamento da informação, o chamado filtro equalizador. Para ajustar o comportamento adequado deste filtro, utilizam-se classicamente algumas estatísticas associadas aos sinais, principalmente a média e a variância, que também podem ser ditas momentos de primeira e segunda ordem. Os resultados alcançados nessa abordagem foram bastante positivos, mas uma recente linha de pesquisa promete ser ainda mais promissora. A ideia parte do princípio de que, se fosse possível, por exemplo, empilhar as amostras do sinal sobre uma régua de acordo com seus valores, seria possível obter, após certo instante, uma estimativa da distribuição de todo o sinal. Essa distribuição, por sua vez, carrega informações não apenas dos momentos de primeira e segunda ordem, mas de inúmeros momentos, que podem ser usados para um ajuste mais adequado do filtro. Esse método recebe o nome de aprendizado baseado na teoria da informação. Importantes resultados já foram obtidos na área, contudo, existe ainda um amplo leque de possibilidades a ser explorado, das quais algumas serão investigadas durante a pesquisa de doutorado. Então, esse foi o trabalho, a tese de mestrado do Denis, né? E ele apresentou esse vídeo no início da apresentação dele. A banca parece que falou, não precisa nem mais falar sobre a tese, porque você já passou toda a mensagem do que é a sua tese. Então, a gente... O autor do vídeo, ele acaba adquirindo um poder de síntese muito grande do trabalho dele. E isso é muito importante. Essa tese ela deve ser defendida aí no próximo semestre. E também é muito interessante, é um vídeo produzido nesse semestre, no curso desse semestre aí. Então, é o que o Leandro estava falando. Durante o curso, nós são 20 alunos. E durante esse curso, nós temos oportunidade de conhecer 20 trabalhos de mestrado e doutorado de colegas nossos. Isso é um ganho muito grande que esse curso proporciona. Uma ferramenta para a democracia participativa. Afinal, será que vivemos uma sociedade de fato democrática? Para responder essa pergunta, precisamos saber o que é democracia. Podemos buscar uma resposta voltando 2.500 anos na Grécia Antiga. A palavra democracia é derivada do termo demo, que significa povo, e cracia, que significa governo. Representa todo o governo onde o povo toma as decisões políticas. Na Grécia Antiga, a política era exercida diretamente pelos cidadãos, os quais debatiam, chegavam a consensos e faziam votações criando as leis. Era a democracia direta. Porém, com a queda da Grécia, os ideais democráticos só foram resgatados na Renascença, onde as cidades tornaram-se volumosas e a sociedade complexa demais para debater diretamente os problemas coletivos. A solução foi escolher pessoas para representar os interesses coletivos, separando a esfera pública da política, nascendo aí a democracia representativa. Porém, essa cisão provocou o desinteresse pela política, favorecendo o aparecimento da corrupção e levando a democracia a uma crise de credibilidade em pleno século XXI. É neste panorama que a tecnologia entra em campo.
A alta capacidade de processamento de dados e a virtualização podem dar uma nova voz ao coletivo, possibilitando unir novamente o público e o político. E é nesse contexto que entra o presente estudo propondo desenvolver o extrator de conhecimento coletivo, uma ferramenta de democracia que processa opiniões e desejos das pessoas de uma comunidade e apresenta tudo aquilo que é mais significativo. Vamos ver então mais de perto. A ferramenta processa vários textos em linguagem natural e o transforma em uma grande rede complexa da qual se extraem os parágrafos mais significativos. Para exemplificar, vamos transformar o poema No Meio do Caminho de Carlos Drummond de Andrade em uma rede complexa. Primeiramente, são reconhecidos tokens do texto. Em seguida, eles são lematizados e, por fim, são retiradas stopwords. As palavras são então mapeadas como vértices da rede. Palavras iguais possuirão o mesmo número. É formada então uma rede de co-ocorrência de palavras, onde vértices apontam direcionalmente àquele que o segue, e as arestas representam a frequência do par. Por fim, temos a rede do poema. Calculadas as métricas da rede, um algoritmo de caminho probabilístico seleciona nós para formar uma protofrase, uma string de palavras que representa um trecho significativo do texto e a qual permite localizar o parágrafo referente e assim extrair a informação relevante. O ECC já foi implementado e testado usando um banco de dados formado por 150 textos referentes à opinião de clientes de um hotel. Os resultados apresentados mostram-se muito satisfatórios. O objetivo é que o ECC seja o núcleo de processamento de dados de uma agora virtual, espaço de participação política, onde será possível conhecer os anseios e desejos de uma comunidade e dar voz política à coletividade. Um detalhe desse vídeo é que os dois vídeos, né, foram inteiramente feitos pelos alunos, né, através da técnica Stop Motion. Então, esse último vídeo, ele falou coisa de 3.000 fotos. Ele tirou 3.000 fotos. Às vezes a gente recebe comentários de colegas aí nossos, corredores, dizendo o seguinte: olha, o meu orientado só está trabalhando na sua disciplina, o que você fez com ele? Nós não fizemos lavagem cerebral nenhuma, é que o envolvimento, a paixão dos alunos por montar, por sintetizar um determinado assunto é muito legal. E tem outra coisa que acontece. O aluno chega e diz o seguinte para a gente: olha, eu não tenho tema de pesquisa ainda. Então, o que a gente está falando, pega um determinado tópico, algo que você quer estudar, e tenta passar aquilo em 3 minutos. É o que vocês vão ver no próximo vídeo do Alan. Só completando, Odmar, isso é uma característica interessante da disciplina. A gente costuma receber alunos especiais, alunos que não têm ainda um tema de pesquisa definido. Então, e como a gente passa praticamente toda a área de conhecimento da engenharia, todos os temas, eles no final do semestre falam: eu já sei o que eu quero fazer, eu gostei desse tema, gostei disso. Então também é uma direção importante para os alunos que às vezes ficam sem um tema. Então esse é um caso do Alan. É o caso do Alan, ele está sem Olá, tema aí. eu me chamo Alan Caio e vou falar um pouco sobre redes neurais. Pelo menos desde a Grécia Antiga, existem registros da crença ou da busca do homem por criar autômatos que pudessem realizar ações inteligentes como seres humanos, além de representações mais atuais na literatura, no cinema e nos games. Mas esse desejo não ficou apenas na ficção, sendo gerado estudos e construções de máquinas que pudessem realizar nossas tarefas. Mas executar ações programadas e sequenciais não representam a criação de inteligência. Mesmo após a criação dos computadores, as tarefas que são resolvidas de forma fácil para o ser humano, como a manipulação de objetos, a visão e a linguagem natural, são extremamente difíceis de serem realizadas. Nesse intuito, técnicas de inteligência artificial, muitas vezes bioinspiradas, foram desenvolvidas, sendo uma delas as redes neurais artificiais. Em um organismo complexo, os neurônios são as células que compõem o sistema nervoso e tem como função conduzir impulsos nervosos. Para a realização de um pensamento coerente, por exemplo, são necessários a ativação de diversos neurônios. Um neurônio artificial funciona mais ou menos da mesma forma. Ele recebe estímulos iniciais que são ponderados com pesos. Estes são aplicados a um soma e sua resposta é utilizada por uma função de ativação para gerar a saída. A ligação de diversos neurônios formando uma ou mais saídas forma a rede neural artificial. Uma RNA é um aproximador universal de funções que podem ser utilizadas para regressão ou classificação.
sendo bastante úteis quando os dados não apresentam uma representação conhecida. Para que a rede tenha essa capacidade, ela precisa passar por uma fase chamada de treinamento, onde são utilizados grupos de entrada e de saída para que a rede possa aprender. Existem várias propostas de redes com diferentes estratégias de construção, treinamento, tempo de execução, tamanho, complexidade, etc. Além de diferentes arquiteturas, uma rede pode se moldar de forma diferente para os dados de treinamento, já que ela pode generalizar ou se especializar demais para estes. Para escapar desses extremos, uma possível abordagem é pegar as diferentes opiniões em relação a um problema e montar um comitê, para obter uma resposta melhor que a média, tendo assim um ensemble de redes neurais. Uma das abordagens que podem ser aplicadas para gerar um ensemble é utilizar técnicas de resolução de problemas multiobjetivos. Dessa forma, o ensemble de redes neurais poderia ser aplicado em problemas como previsão de vazões, classificação de choro de bebês, análise do mercado financeiro, detecção de imagens, de rostos, análise de doenças, geração de... Então é isso aí, obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima. Então esse foi o exemplo de 3 vídeos produzidos durante o curso. São 20 por semestre que nós estamos tendo acesso aí. Por isso que a gente fez essa pergunta no início. Quantas teses você leu, ou dissertações você leu hoje? Pelo menos 2 vocês têm pelo menos a noção do que o pessoal está trabalhando aí, né? Bom, então é isso. Como conclusão dessa apresentação, a gente pode chamar assim, né? A gente tem, hoje já tem 70 alunos que participaram do curso, 90% a 95% deles não conheciam os documentários, massa, né? E esses vídeos de curta duração, é importante falar isso, que a intenção desses vídeos, né, além de, obviamente, aprender a mexer com os equipamentos, é o poder de síntese. É comum hoje em dia, nas apresentações de 3E, a gente tem o chamado Flash Presentation, né, que a gente tem 3 minutos, basicamente, ou até menos, para expor a sua ideia para a plateia e chamá-la, convidá-la a assistir, a verificar o seu pôster, ter colocado uma sessão de pôster. Então, essa é uma atividade que os alunos aprendem a sintetizar o assunto dele, o doutorado, o mestrado dele, em 3 minutos para poder passar para uma audiência. Isso é importante. Só um comentário nesse ponto. Num dos documentários, os diagramas, mostra a necessidade... Eu esqueci o nome da moça, mas não... É Frank... Não importa. Ela é considerada a mãe da enfermagem moderna. E ela ganhou 3 minutos para conversar com a rainha com o rei da Inglaterra, numa determinada época, para ter dinheiro para construir hospitais e adotar uma política diferente de higienização nos hospitais. Obrigado, Renato. E ela, para passar essa imagem, ela falou, eu tenho só 3 minutos para conversar com a rainha. E a maior parte dos nossos dirigentes, se a gente consegue uma audiência com o reitor ou com o governador, ele vai ter muito pouco tempo e a gente tem que, em pouco tempo, convencer essa pessoa que aquela ideia que nós estamos desenvolvendo é importante. Então, eu acredito que esse poder de síntese, nós como engenheiros devemos ter. Bom, é isso. E a disciplina serve muito bem para motivar os alunos aí, né? Para mostrar a importância da pesquisa e a proximidade do trabalho do aluno com o que foi feito, as experiências vividas pelos grandes inventores. Bom, é isso. Nós estamos abertos a perguntas. Só uma questão de ordem, deixa eu aparecer aqui na câmera, fazer uns anúncios finais. Antes da gente passar para a sessão de perguntas, eu quero lembrar a todos que essas nossas sessões, esses nossos vídeos, eles são tornados possíveis pelo apoio da Google, que financia nossos lanches, e também pelo apoio da Escola de Engenharia Elétrica, que tem apoiado a iniciativa e tem nos atendido em todos os pedidos que nós fazemos. Então, quero deixar registrado publicamente esse agradecimento.
Então, agradecemos aos apresentadores. Vamos passar a sessão de perguntas. Obrigado. Boa noite.